voz tá boa? Tá legal? Entra você, que ninguém entrou lá. Ela parece preta. Não. Oi. Olá, gente. Mudei aqui Boa de endereço. noite. Chama o pessoal aí. Não vai ter tanta galera aí, não, porque o seu público é mais Querido, já tem, não, intenso do já que tem o meu. muito mais. Olha, tem muito mais pessoas do que estavam na minha, hein? Pronto, vamos lá. Você Sim, toda depois das poderosa. apresentações, Fernanda me apresentou. Essa advogada, a doutora Fernanda, na verdade, advogada porreta, aquela que gosta da militância. Mas a matéria que ela leu, né? E assim, como eu ainda tenho grupos do colégio, né? E alguns amigos do colégio podem até entrar na live. Eu coloquei nosso post lá no grupo do colégio. Então, pessoal aí do Rio, eu sempre estou atualizada com as matérias, né? E filha de jornalista, né? Sempre se liga em matéria, né? Apesar do meu tempo ser corrido, eu me dividi entre a coordenadoria de licitações do tribunal e as minhas aulas e as minhas consultorias, as minhas mentorias, eu também vejo jornal. E todo mundo tá, a gente está diante de uma pandemia, e uma pandemia que ninguém esperava. Uma pandemia que você é obrigada a utilizar produtos que nem o mercado estava preparado para ter. Né? Você encontrava luva até fácil, máscaras até fácil, mas não na quantidade quando todo mundo vai comprar. Né, Fernanda? Fica Sim. difícil. Então, essa pandemia pegou todos de surpresa. E aí, o poder público, nós temos o sistema SUS, ele tem que agir para ajudar na infraestrutura, né? Eu tenho debatido muito com os meus amigos, dizendo que o sistema de saúde do Rio de Janeiro já está falido há muito tempo. Não só do Rio de Janeiro, de todos, a maioria dos estados brasileiros. O que É. aconteceu com a pandemia foi aflorar. A pandemia trouxe o quê? A pandemia mostrou. Eu acho que essa pandemia não veio por acaso, então ela veio para o autoconhecimento e para mostrar àqueles que não queriam ver ou fingir que não vê, que o Brasil tem grandes diferenças sociais e que não é prioridade há Uhum. muito tempo a saúde. E por conta disso, a gente está sofrendo essas consequências. Mas aí, não, a administração agora é para mostrar serviço, né? Governo federal, governo estadual, vamos mostrar serviço. Existe lei? Assim, eu posso comprar, eu posso chegar como administração pública, né? Eu sou pregoeira e presidente de comissão de licitação, né? Eu posso chegar ali no Walmart e comprar 3 caixas de luva, 3. Depende da quantidade de luvas que eu vou comprar. Eu até poderia comprar sem licitação, mas existem regras. Né? Na verdade, a Sim. nossa Constituição Federal, ela estabelece que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é atender os interesses da coletividade, atender as necessidades. Quais são as necessidades diante da pandemia?
mais leitos, mais respiradores, EPIs para a equipe médica, né? E mais funcionários, mais servidores. Na verdade, eles não são servidores, eles entraram no sistema de contratação emergencial, tá? Que é possível, também com previsão constitucional, tá? Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, tá? O basilar do direito administrativo da administração pública é o artigo 37, é o pilar, tá? Então, é possível contratar enfermeiros, técnicos de enfermagem, até médicos, sem concurso público, sem uma seleção, é possível, diante de uma situação excepcional e emergencial. E a pandemia justifica completamente. Mais do que justificável. Mais do que justificável. Não existe. Eu estou achando ótimo, que eu estou cheia de exemplo agora para minhas aulas, entendeu? Então, assim, com certeza, é possível a administração comprar, contratar, mas eu tenho que tomar cuidado. Teve médico, teve universidades que estavam antecipando a formação dos médicos. Foi uma matéria que eu vi também. E eu fiquei preocupada, assim, adiantando a formatura. Eu sei que o pessoal da faculdade faz não sei quanto tempo de estágio, né? Mas, querendo ou não, você está começando, você está verde. Você está saindo da faculdade. E você já ir de cara enfrentar uma pandemia. Assim, dependendo da situação, porque tem os intensivistas, né, que eu acho que tem que ter, assim, tem que ser super gabaritados, porque você tem que entubar. Entubar não é uma... tem que ter muita habilidade para isso. Não é um procedimento fácil de intubação. Não é um procedimento, exatamente. Eu atuo na área médica dentro da minha advocacia. Eu sei o quanto da responsabilidade, porque aí eu já falo da parte da responsabilidade civil, daquele momento, daquele profissional de saúde, né? Então, assim, as contratações de erro médico. Exatamente. E isso é importante ressaltar, Flávia, porque eu fiz uma live agora recente, mês passado, falando da parte médica, e assim, a gente tem muitos hospitais, agora já voltando para a parte não só da responsabilização do médico, de contratar médicos com experiência intensivistas, né, que são intensivistas, mas também que os hospitais sejam equipados com EPIs, né, que a grande preocupação hoje é a questão dos EPIs, porque eles é o que protegem, né, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, mas não só os profissionais de saúde, mas desde a recepcionista do hospital até a parte da limpeza, né, os profissionais que cuidam da limpeza. Todos que estão no ambiente hospitalar devem utilizar o EPI. Exato. Já existiam EPIs, né, que já eram utilizados. Existe até uma legislação específica para uma limpeza especial. Eu sei disso porque a gente lá no TRT, a gente tem o setor médico. Então, não é qualquer faxina no setor médico. A pessoa que... A gente tem um contrato, né, de conservação predial, mas a pessoa tem que ter um curso específico para fazer aquela limpeza. Tem todo um protocolo, né? Utilização de EPIs. Isso só para o setor médico, para atendimento, consulta sem pandemia. Com a pandemia, aí houve a necessidade da aquisição dos EPIs. Aquisição de álcool em gel. Se eu te falar, Fernanda, que na primeira semana... o Alckmin Gelson, né? Que vai nascer um outro menino chamado Alckmin Gelson, né? Minha filha até fez uma charge na escola e era o casamento do Alckmin Gelson. Né? Achei bem interessante. Boa. Então é o seguinte, Fernanda, no início não tinha no mercado. O mercado não estava preparado para isso. Isso eu senti na pele. Claro que Maceió não se compara ao Rio de Janeiro, mas
Recife, que é maior, Fortaleza, a gente não tinha demanda para isso. Tanto que farmácias de manipulação foram autorizadas a fabricarem álcool em gel para atender essa necessidade. Então, primeiro, eu preciso comprar. O que eu preciso comprar? Logo no início era o álcool em gel, máscaras. Depois o Scarface, né? Que é aquela escudo protetor, né? O Scarface. Eu não sei como é que chama aí. Aqui a gente chama de... É Scarface. Eu não sei, é um meu filho, é tanta especificação. Capote. Já ouvi falar que se chama capote. Inclusive, eu quero comprar para sair na rua, porque... Eu tenho até aqui um que o meu esposo pegou para os oficiais de justiça. Se houver a necessidade de um oficial de justiça sair para fazer um cumprimento de um mandato, tá? Mas a nossa intenção é que isso não aconteça. Nossa, não, a intenção do tribunal e a intenção dele como coordenador da CAI, da equipe de coordenação de execução. Então, como eu estava dizendo, então, primeiro, a administração se vê com a demanda da administração, a demanda da coletividade, álcool em gel. Vou no mercado. Então, primeiro eu tenho a lei de licitação. Eu tenho que fazer uma cotação, saber quanto custa, fazer uma média de preço, consultar preços na internet, preço fornecedor local, fazer a chamada pesquisa de preço. E aí, com base nessa pesquisa de preço, é que eu vou saber se eu vou ser obrigada a fazer licitação ou não. Porque se a minha necessidade for num valor X, que aí eu vou falar para vocês que esse valor foi alterado, foi aumentado para atender as necessidades do Covid, eu posso contratar direto. Mas não significa que não vai ter burocracia. Afinal de contas, o sobrenome do Brasil é burocracia. Né? A Lei 8666 é considerada a lei mais burocrática de todas. Tá? Então, assim, burocracia faz parte do Brasil. Então, mesmo numa contratação direta, por dispensa de licitação, em razão de ser o pequeno valor que eu quero comprar, eu tenho uma série de documentos que a empresa tem que ter. A empresa tem que estar regular com a Receita Federal, tem que estar com o pagamento do FGTS de seus funcionários em dia, do INSS, a sua parte patronal. Então, ele tem que estar em dia com a Receita Estadual, Municipal, uma série de exigências, né? Exigências, né? Não ter sido declarado inidôneo em nenhuma licitação, ter a ficha limpa lá das empresas que o CNSS, que a AGU não, o Conselho, vixe, perdi o nome, mas daqui a pouco eu lembro, que o TCU criou, tá? O TCU criou também licitante idôneo ou inidôneo, né? Então, se ele cometer e foi penalizado numa licitação, ele vai para blacklist, eu chamo a blacklist, né? Então, vamos ver ali se ele está no cadastro dele, se ele está com a blacklist ou não, certo? E aí, se deparou. Achei muito engraçado, e aí, não querendo entrar na política, mas falando um pouquinho de política, que não tem como, né? Porque você está dentro da administração pública, você tem que falar um pouco de política, né? Estão atrelados. A Lei 8666, ela é de 93. Só que ela sofre alterações. O ano passado mesmo houve alteração no aumento dos valores. Por exemplo, a alteração que teve é que dispensa, eu só podia comprar itens até 8 mil. Agora, eu posso comprar, aumentou para 17.600. Agora que eu digo assim, com a pandemia outubro agora. de 2008. Não, na pandemia aumentou mais. Aumentou mais. Isso, já vem antes. Aumentou mais, tá? Eu vou chegar lá. Só que eu, além de trabalhar com licitação, eu tenho que estar atualizada o tempo todo, né? Porque todo ano o TRT vai fazer prestação de contas dos seus gastos. Né? E eu não posso deixar o gestor na saia justa, né? Como está o gestor aí, o governador. Então, eu sou a chata. Eu sou aquela que tem que correr atrás da norma. E antes da pandemia chegar com toda a força no Brasil, o governo federal, no dia 6 de fevereiro, editou uma lei falando como seriam adquiridos os EPIs
durante a pandemia para o combate do Covid-16. Em 6 de 16 ou fevereiro. 19? 6 de fevereiro. Ah, Covid-19, desculpe. 6 de fevereiro. Então, a legislação que está orientando as compras de EPI, ela foi editada antes da primeira morte declarada por Covid. Foi certo? mesmo. Uhum. No início de fevereiro, gente. E depois ia ter o carnaval. Mas entre eu fechar o carnaval, porque eu sei que muitas pessoas podem se contaminar, não dá tempo. Mas eu botei uma legislação, que é a Lei 13.979 de 2020. Então, a Lei 13.979 de 2020 diz que todos os equipamentos necessários ao enfrentamento, né, da pandemia do Covid-19 podem ser adquiridos por dispensa de licitação emergencial, onde não há valor limitado. Perfeito. Isso já tinha previsão na Lei de Licitações, artigo 24, inciso 4º. Desculpa a gente ficar falando muitos artigos, né? Mas eu acho assim, tá? Eu tô adorando, assim, já peguei aqui, anotei várias coisas. Mas assim, você fica à vontade, tá? A gente tá. Pronto. Estamos em família. Estamos em família. Então, espero que a galera aí tenha se acostumado. Então, assim, aí a lei de licitação já previa. Aí vem essa lei 13.979 e diz assim, para aquisição, para a área da saúde, para toda a administração pública, não somente na área da saúde. Você vai utilizar essa norma, esse artigo, e você vai poder fundamentar a sua contratação como dispensa emergencial. Perfeito. E emergência emergencial não tem limite de valor. O limite é aquilo que você precisa. E foi assim que foi adquirido os respiradores no Rio de Janeiro, tá? E foi assim que foi feito em vários locais. Tá. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Eu tenho uma dúvida, não sei se... Porque, assim, eu tô amando, tô aprendendo muito hoje, como eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Vou sair outra pessoa depois dessa pandemia. Eu tenho certeza. Eu não sou a mesma. Uma coisa que fica no ar, assim, você está falando muito, é uma coisa que fica mesmo no ar, do espectador, de quem fica vendo ali o RJTV, que aqui é RJTV, né? Quem vê o Jornal Nacional, a Globo News e CNN, que agora está, né, em voga, todo mundo comenta da CNN, a gente vê assim, você está falando coisas, foi criada a lei para aumentar, eu achei ótimo, antes da pandemia, e aí vem a pergunta. Antes daqui, de chegar com força aqui, né? Como você mesmo disse. E agora, eu peguei aqui uma pergunta aqui do Márcio Mata, que é meu pai, jornalista, né? Que também está sempre envolto com muita informação, que me municia muitas vezes de informação. Ele botou assim, a mim também. Por que os governos, peraí, deixa eu só, porque muita gente entrou aqui, e aí eu vou pegar a pergunta aqui, ó. Por que os governos desviam... Meu aluno, que bom você estar aqui. Por que os governos desviam tanto dinheiro nesse momento de pandemia e falha na escolha das empresas? Aí eu acho que entra na parte da licitação. Tem como você responder isso agora? Para responder isso, por que o governo desvia dinheiro? O governo desvia dinheiro porque ele não tem, uma gestão que não tem empatia com o público. Aquele gestor que frauda uma licitação de merenda escolar e de aquisição de equipamentos de respiração, né, necessários para a vida das pessoas, essa pessoa não sei nem um real que ela é.
Então, É assim, duro, né? Duro de encarar. é duro, assim, muito duro de encarar, Muito, né? muito, Assim, muito, eu sou muito uma mesmo. De apaixonada pelo direito entender isso. administrativo, pela gestão administrativa, e assim, e o que está acontecendo? Transparência é a chave do negócio. Desvios sempre ocorreram no Brasil, desde que a nau de Dom Pedro, desde que chegou aqui a primeira nau. Hum, Dom Pedro não, né? Desde Dom João, desde Pedro Álvares Cabral, não adianta, certo? hum, Sempre houve desvios. Agora, os desvios, nem todo órgão, nem todo município, nem todo é. estado, nem todo ente federal tem desvios de recursos. Isso eu posso lhe garantir, tá? Eu trabalho no órgão federal há muito tempo, trabalhei no TRT da Bahia também, e assim, com relação ao ente federal, a gente tem muitos instrumentos de controle, certo? E o que está acontecendo? Com o portal da transparência, né, que foi criado, acho que todo mundo já ouviu falar no portal da transparência, todas as aquisições da administração pública, todas as contratações, obrigatoriamente têm que ser colocadas lá. E aí, como o Márcio falou, a gente vai ver o quê? A escassez, o desvio de dinheiro público. Né? Porque, assim, eu gasto 1 milhão com propaganda e 500 mil para comprar respirador? Não vou dizer nem qual foi o estado que aconteceu isso, tá? Mas é uma incongruência. Eu gasto Total. mais para divulgar o Covid do que eu estou comprando respirador ou construindo hospitais de campanha. Exato. Todo processo licitatório existe um risco. Então, hoje em dia, em administração pública, existe o pilar transparência, sempre deixe claro, sempre faça ata, sempre faça reunião, bote tudo no processo, certifique tudo. Bote O tudo no gestor, papel, como diz. bote tudo no papel. Eu digo assim, processo não fala. E Sim. processo virtual no PROAD, agora, porque a gente está trabalhando com processo virtual também na administrativa. Também não fala. Sim. Então, se você não colocar as informações, você não vai saber. Existem muitos casos em que o Tribunal de Contas do Estado vai auditar contas, porque assim, o Tribunal de Contas dos Estados é ele que vai julgar as contas do governador e dos prefeitos. De alguns prefeitos, né? Exceto o Rio de Janeiro, porque ele tem Tribunal de Contas Municipal. Só tem 2 estados que têm Tribunal de Contas Municipal, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o governador tem que prestar contas ao TCE. O TCE pode aceitar ou rejeitar. Eu sei que ele rejeitou as contas do governador, a prestação de contas dele do ano passado. Foram rejeitadas as prestações de contas. Por quê? Falta de informações. Às vezes não há desvio de recursos, Márcio e galera que está assistindo. Às vezes é falta de informação. Às vezes é má fé mesmo. Né? Aquela máfiazinha que na área da saúde que acontece e que pode ser combatida. Eu sempre digo para os meus alunos que vão ser novos promotores, novos membros da magistratura, servidores, que a gente pode mudar essa realidade, né? Claro. Sendo servidores exemplares. Servidor exemplar é apenas cumprir com as suas obrigações, nada mais. Eu não digo assim, o exemplar, assim, é fazer o que tem que ser feito, né? O que realmente fazer o que tem que ser né? feito. Não é fazer Exato. tudo dentro do que da lei, tudo tem que ser feito, da forma como tem que ser feito. Aí, quando o Covid, para terminar a resposta do Márcio, quando o Covid pegou no sentido de começou a ter demandas, hospitais começaram a ficar lotados, respiradores não chegavam, primeiro, todo mundo estava comprando respiradores. Ao mesmo tempo. Nós não temos fábricas de respiradores no Brasil. Então, são produtos importados. Então, já começa o entrave, né? Eu não posso ir na esquina e comprar um respirador. Mesmo que eu tenha
a possibilidade de comprar, já que a lei permitiu eu comprar diretamente com o fornecedor, desde que ele tenha a documentação válida, por ser uma situação excepcional. Aí, o governo federal, que eu nunca vi tanta medida provisória na minha vida, a gente dorme, acorda, dorme, é tanta medida provisória. Gente, você respira, cada mergulho é um flash no mundo jurídico hoje em dia. Com certeza. E aí ele resolveu editar uma medida provisória, a 961 de 2020, para aumentar esses valores de dispensa em razão do valor. Para todas as aquisições durante o estado de emergência no Brasil. E eu não sei se vocês sabem que existe um decreto legislativo que estabelece que a situação de emergência no estado brasileiro é até 31 de dezembro deste ano. Acho que muita gente não sabe. Então, está declarado, o Brasil está em estado de calamidade, estado de emergência, nem calamidade, estado de emergência até 31 de dezembro. Quem diz isso? Decreto Legislativo número 6, tá? Que foi estabelecido. Eu não vejo a imprensa falar nisso, eu não vejo gente dizendo isso. E aí essa medida provisória veio e disse o seguinte, olha, administrador, se você tiver um desconto bom, você pode fazer pagamento antecipado. Pagar para depois receber. Porque a prática não é assim. Primeiro o serviço é prestado, nota fiscal emitida, que vai ser depositado dinheiro na conta do fornecedor. Sim. E aí vem essa lei e diz assim, você pode até pagamento antecipado, desde que você comprove que é um benefício para a administração pública. Eu vou ter um desconto, por exemplo, consegui uma fábrica de Scarface que está vendendo o Scarface por 58, mas como eu vou comprar 2.000, ele vai me vender por R$20. É um descontão. Mas para isso eu tenho que adiantar 30% do pagamento, 40% do pagamento. E ele vai ter que me apresentar algumas garantias, né? Um comprometimento que vai... Beleza. Então, isso já é uma abertura para desvio de dinheiro. Aumentei a despesa, eu faço licitação para adquirir tudo, cama, aquele material para fazer hospital de campanha, papel, tudo que a gente precisar até o dia 31 de dezembro, que é o estado de emergência no Brasil, a dispensa para obras está no valor de R$100 mil. E compras e outros serviços até R$50 mil. Então, eu posso comprar, sem licitação, até R$50 mil. E se for aparelhos, EPIs relacionados ao Covid, eu não tenho limite de valor. Porque eu vou contratar na emergencial, certo? Perfeito. E aí, agora eu vou entrar aqui, que a gente está com um horário reduzido, né? Eu ficaria aqui horas e horas falando, porque tá ótimo. E aí é que você entrou agora na parte que fundamental que eu quero entender. Agora não tem limite, você pode gastar 1 trilhão para fazer um hospital de campanha. Desde que esteja relacionado ao enfrentamento do Covid. Exato. E aí você tem aqui, na realidade do Rio, alguns hospitais de campanha que sequer foram inaugurados, profissionais que são contratados e aí muda, entrou as OS, né, que as organizações sociais. É isso que eu ia falar agora, isso que eu ia falar. E aí, até nesse momento a resposta do Arthur. Tá. Do Arthur não, do Márcio. Tá, desculpa, mas assim, aí é só para complementar aqui um pouquinho, porque eu tô assim na leiga, né, que está assistindo o RJTV. Eu fico vendo assim que não se inaugura, muda de OS, começa uma investigação, muda de OS, os trabalhadores que são os médicos, né, os enfermeiros, são dispensados antes de nem começar o hospital de campanha, porque nem é inaugurado. E aí a gente fica vendo isso tudo, e aí você pode complementar, pode falar. E aí, qual é o papel dessas OS?
o sistema, a OS, são entes de cooperação, né? Então, a gente tem a administração, tem a União, o Estado do Rio de Janeiro, o município, nós temos a autarquia, que é o INSS, nós temos os Correios, que é uma empresa pública, e nós temos pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que auxiliam o Estado, os chamados entes de cooperação. Uma OS, organização social, é um ente de cooperação. Então, ele assina com o governo um contrato de gestão, e nesse contrato de gestão fica estabelecido que ele vai gerir a construção dos hospitais de campanha. E para isso ele pode receber o local, ele pode receber a permissão para utilizar o espaço público, ele pode utilizar servidores públicos ou contratar emergencialmente e não precisa fazer licitação. Aí vai o escolhamento. E essa é uma crítica da doutrina. As OS, elas foram criadas em 98 para trabalharem, auxiliar a administração pública em gestão em 5 áreas específicas: saúde, ciência, tá? Meio ambiente, cultura. Então, a saúde está incluída. Então, sim, as OS, elas foram aquela escapadinha da licitação. A licitação de material médico é complicado, material odontológico, especificação é complicado. Não quero mais saber disso, diz o secretário de saúde. Achei e resolvi meu problema. Vamos contratar uma OS, e aí eu posso contratar uma OS por dispensa de licitação, em razão da pessoa. Contrato ela, faço um contrato de gestão, onde ela tem que me construir 2 hospitais de campanha. Ela não precisa fazer licitação, só mandar a nota fiscal para eu pagar. Eu, Estado do Rio de Janeiro, eu, contribuinte do Rio de Janeiro, né? Que vai pagar as contas. Então, a OS, ela é muito criticada pelo fato dela fazer parceria com a administração pública e não ser obrigada a licitar. Então, o pessoal está falando de licitação, assim, às vezes a gente veja até muita dúvida. Essa OS, ela pode... Existem OS sérias e existem OS que não são sérias. E aí, cabe o gestor, na hora da escolha, ter um cuidado de investigar aquela organização social. A experiência anterior, como foi, não é a OS de um amigo meu, do indicado meu. E aí, a gente tem que ter cuidado, para a gente não encontrar uma OS sem condições de construir o hospital de campanha. Entendi. Eu sei que você está sendo técnica, como cirúrgica, né, nas suas palavras, e estão sendo ótimos, mas eu quero fazer uma provocação aqui. Você entende que a formação dessas OS foi algo proposital para ser um desvio, né, e ter esses desvios de verba? Eu entendo como sendo uma justificativa que foi dada ali, uma maquiagem. A OS foram criadas na década de 90. Foram criadas no final da década de 90 para fazerem parcerias com o Estado em projetos específicos. Dizem que elas não têm fins lucrativos, elas só vão auxiliar a coletividade e elas não licitam. Mas elas têm que prestar contas dos seus gastos ao Tribunal de Contas, tá? Então, o Tribunal de Contas vai querer depois tudo. Eu quero saber, por que o respirador que você comprou não serve para nada? Por que você comprou um respirador por 2 milhões se tinha no mercado, no outro estado, comprou por 500 mil? Então, isso é a prestação de contas, né? Você pode me perguntar, quem é que pode controlar, né? Vocês que não são da área jurídica, meu Deus, quem vai controlar essa roubalheira? Como é que vai ser isso? Existe o Ministério Público, que é o fiscal da lei, Ministério Público do Estado, e ao final da ponta chega o TCU. O problema é que o TCU, quando ele investiga, a bagaceira já foi feita. O desvio de dinheiro já foi. Já aconteceu. Já aconteceu. O prejuízo ao erário já aconteceu. E é muito difícil você recompor
esse prejuízo causado, esse desvio de verbas, tá? Na área da saúde, na área da educação, que acontece em muitas situações. Então, a OAS, ela entrou para isso. E aí, respondendo ao Márcio, o desvio de dinheiro acontece porque posso comprar com quem quiser, como eu quero, porque eu não sou a administração pública. Eu sou uma pessoa jurídica de direito privado, eu sou uma OS. E estou aqui só para ajustar, só para auxiliar na gestão. Claro que eu quero dizer que existem OS sérias, tá? Eu conheço OS que estão sérias, prestam um serviço legal, mas tem muito OS que não é sério. Ótimo, perfeito. Mas aí agora entrando na parte da responsabilização pública, quem responderia no caso de um governador, né, não vou citar aqui o governador do meu estado, eu só estou fazendo só um exemplo. Um exemplo. No caso, você quer usar o exemplo das minhas aulas? O governador de Saramandaia. É o estado imaginário. De Saramandaia. Tá? O governador de Saramandaia. É esse mesmo. Ele pode responder, ele pode ser impeachmentado, pode sofrer impeachment por isso, ou a responsabilidade é de quem contratou da OS? Como é que fica isso? Isso é caso de impeachment? Só para saber se impeachment é possível ele perder, ser inelegível, porque ele vai ser improbidade administrativa. Isso vai ser classificado como improbidade administrativa. E uma das penalidades que são aplicadas da improbidade é a perda da função pública, seja ela qual for. Então não é bem um impeachment, ele vai ser retirado, né? Não precisa ser na forma de impeachment, certo? Ele pode ser retirado por uma ação de improbidade administrativa. Quem é o responsável? É o gestor, é o governador. Mas o governador não tem condições de conhecer nada, tudo. O governador não escolheu o secretário? Então, vai responder governador, secretário de saúde e o dono da OS, lá do estado de Saramandaia, certo? Exatamente. Então, a responsabilidade civil é desses três, certo? Os três vão entrar. Claro que cada um vai ser penalizado na medida da sua culpabilidade, mas os três respondem. Os três respondem. A Lívia está dizendo aqui que tem vários odoricos por aí. Não, Saramandaia é o exemplo. Meus alunos já conhecem Saramandaia. Tudo acontece então, lá. Assim, é verdade. Então, ele pode ser... Não tem essa de, eu não sabia, eu não entendo disso. Você é advogado e sabe, ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Mas eu nesse momento, eu estou sendo a espectadora da RJTV que está almoçando e vendo. Entendeu? Eu sei, estou fazendo as provocações. Mas é por isso que essa provocação. Mas não posso usar essa desculpa. Infelizmente. Ele assinou o contrato. Então é isso. Então é perfeito, é isso. A gente hoje aprendeu muita coisa assim que tinha dúvida. Que eu acho que muitas pessoas podem fazer perguntas agora. Eu só estou preocupada com o tempo porque a gente mudou, a gente migrou pro Instagram da minha irmã. Mas acho que a gente ainda tem um tempinho. Mas o meu estava meio... Mas o que você pode... Enquanto o pessoal está fazendo pergunta, deixa eu ver se você pediu para... Você me provocou, né, na sua live. E teve um spoiler na live, que eu assisti a live de terça da Fernanda. Excelente. Mas eu ainda não cheguei. Aí, fala. Sim, aí a Fernanda indicou alguns livros. Eu também me preparei para isso, quando você achar que seja a melhor hora para perguntar sobre isso. Certo? Acho que pode ser agora, eu sempre pergunto, assim, diante do papo, quais seriam os livros que a convidada tem para indicar para a gente. Pode ser um relacionado ao tema, né, direito administrativo, e o outro que ela achar melhor, que tenha marcado ela da literatura. E aí eu quero perguntar aqui para minha irmãzinha o que você tem aí de dica para a gente, que a gente pode ler, pode
nessa quarentena, se interessar melhor por esse assunto. E um, pronto, que é seu chamego que você... Certo. Mas, Fernanda, cortou um pouquinho. Repete, por favor. 2 livros. Um que seja específico para essa área, né? Que a gente possa ler, uma literatura que você queira indicar dentro da área. E um que seja uma literatura que você esteja lendo, que você leu, que marcou você. Certo, certo, certo. O livro de Direito Administrativo, existe um autor muito conhecido, tá? Gessé Torres, tá? Ele tem uma coletânea de livros que ele comenta os artigos da licitação. Então, quem quer se aprofundar em licitação, é uma bíblia. Você ter Massal Justem Filho, ou o nome é Manual de Licitações e Contratos, tá? Porque a mesma lei trata de licitação e trata de contratos. Você me pegou de surpresa, porque eu esqueci, eu não ia indicar livro de direito administrativo. Mas esses são para quem quer se aprofundar na área. Eu vim indicar 3 livros, tá? Um livro que eu li, 2 livros que eu li antes da pandemia, um livro que eu, todo dia, uma vez por semana, eu pego uma página para reler, porque é muito interessante, e um que eu comprei para ler na pandemia, que eu acho que vai ser muito interessante para a gente tentar se preparar para esse novo mundo, né? Para esse novo descoberta. Nada vai ser igual. Quando as coisas voltarem ao normal. Não tem as coisas voltarem ao normal. Normal para o ano passado, minha filha. Não, agora é o novo normal. Isso. É o novo normal. Então, assim, dentro dessa perspectiva do novo normal, quase que não sai, rolei a língua, você falou na CNN, a CNN ela tem um debate, né? O mundo pós-pandemia. Não sei se você já assistiu. E ela tem trazido filósofos para falar. Excelente, né? Veio o Leandro Carnal, veio o Mário Sérgio Cortella, que eu sou apaixonada por ele, né? Para mim, ele é aquele professor fofo que você se apaixona. E também o Condé, que já tem um ar mais crítico. Então, em uma dessas entrevistas, né, do mundo pós-pandemia, o Cortella falou que ele tinha escrito no ano passado um livro, Viver a que se destina. E viver, você vive para quê? Na verdade, qual é o propósito? Então, após essa pandemia, você vai viver para que destino? Como você vai entrar nesse novo? Tá? Então, assim, é um livro, eu não terminei ele ainda, tá? Tô na metade. Excelente livro. Agora, assim, é uma bomba. Tem hora que ele fala uma coisa e você, opa, peraí, a carapuça serviu, vamos enxergar direitinho. E o outro livro é de Paula Abreu, ela é uma ex-advogada e virou escritora. Ela era do mundo corporativo, super conhecida. E aí, o primeiro que eu ganhei foi Escolha a Sua Vida. Né? Porque ser mulher no Brasil, negra, não sou nem tão negra, né? Mas me considero negra, né? Ser mulher no Brasil, negra, casada, não é isso? Você, como indivíduo, é a última pessoa. Você tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. E a profissional, às vezes, ganha até menos do que um homem que não faz tanta coisa. E aí, Escolha a Sua Vida, o livro da Paula Abreu, ela conta como ela se libertou desses estigmas, certo? A gente pode ser o que a gente quiser. Eu sempre digo, a gente é muito maior do que a gente imagina. Muito maior mesmo. O mundo é muito maior do que a rodelinha que a gente costuma caminhar, tá? E o último, Buda dançando na boate. O livro, só pelo tema, você não entende, né? Buda dançando numa boate. Como é que seria Buda dançando numa boate?
né? Então, como seria Buda, traduzindo, recebendo as pancadas da vida? Aquele pescotapa, né? Você tem um projeto e não tem coragem de assumir o projeto. E aí vem outra pessoa na sua frente e faz o projeto. Você tem vergonha de falar em público. Aí você tem oportunidades para se aperfeiçoar e você não faz. Então, é esse sentido do livro da Paula Abreu, Buda dançando numa boate. Esse é que tem frases muito interessantes e eu sempre releio de vez em quando eu estou precisando de uma injeção de ânimo, eu dou uma lidinha. Esses são os livros, dentro dos vários que eu indiquei. Então, Escolha a Sua Vida, de Paula Abreu. Esse é o mais recente, Viver a que se Destina. E Buda dançando numa boate. Como seria Buda dançando numa boate? Então, assim, são livros que fazem eu pensar fora da caixinha. E a gente porque para você ser técnica, eu sou técnica, né? Na verdade, a minha escolha da licitação, eu fui a escolha técnica, me colocaram ali porque eu já era professora de Direito Administrativo, já fui do setor de licitação da Bahia, inclusive a Kátia entrou aí na live, quando estava lá na sua página, que foi a minha primeira chefe do setor de licitações. Então, assim, eu gosto muito de aprender. Engraçado que você falou no início, né, que eu tenho uma determinação, eu sou obstinada a aprender, né? Então, licitação para mim é algo que eu sempre posso aprender mais, certo? E para que o dinheiro público não seja desviado, transparência. É tudo que a gente tem que observar. Observe no portal da transparência quanto o seu município está gastando. Está tudo lá. Quanto o governador está gastando. Esse exemplo que eu dei, minha gente, é um absurdo. No estado fictício de Saramandaia, se gastou 1.500.000 em publicidade e 550.000 para comprar respirador. Fica complicado, né? É complicado. É complicado, muito complicado mesmo, Flávia. Mas eu estou muito feliz com a sua contribuição de hoje, né? Embora eu esteja aqui embaixo, eu sou anfitriã desse quadro. Desculpe aí as falhas técnicas, eu vou até ver se é algum problema do meu. Eu acho que você tem que atualizar o seu Instagram. Eu vou ver se é isso mesmo. Embora eu tenha atualizado recentemente, eu vou dar uma olhada. Aqui a gente está aprendendo juntos, juntas. Está sendo uma experiência excelente para mim. E isso está sendo até terapêutico, se vocês terapêutico, exatamente. Para todos nós. Você deve continuar com essas lives, trazendo públicos, pessoas diferentes, né? Eu falei assim, poxa, eu vou falar logo depois da Fernanda Cavu, que foi fantástica, falando de transformação de vida. Mas você está falando também. Que eu busco também, né? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade. Só assim eu vou ser melhor. Né? Então, a minha missão, aqui se destina a viver, é ser melhor do que ontem. O que eu posso fazer hoje para eu ser melhor? Eu não me comparo a terceiro. Eu me comparo a mim. Então, eu, Flávia Caroline, aqui muita gente me conhece como Carol, Flávia Caroline, qual é a minha missão? A minha missão é ser a minha melhor versão. Sempre. Sempre. E a melhor versão pode mudar de opinião? Claro que eu posso mudar de opinião. Eu posso ter outros fatores, outros elementos factuais, né, que eu não tinha. Eu posso ser uma metamorfose ambulante. Exatamente. Eu ia falar assim, nós somos uma metamorfose ambulante, né? Exatamente. A gente faz essa situação. A gente aprende e reaprende. Desaprende e reaprende de novo. É isso que a quarentena está fazendo com a gente. Exato. Isso aí. Que bom que você está tendo essa
esse momento de reflexão, como a Fernanda Cavu falou na nossa última live, tudo é um complemento, né? A gente vai aprendendo, seguindo cada passo em cada bate-papo das 7. Mas eu posso confessar a você que eu estou trabalhando mais em home office do que eu trabalhava no tribunal? Eu posso confessar a você que tá todo mundo com a mesma queixa que você. Tipo, todos os dias eu recebo várias mensagens de amigos, de advogadas, porque eu faço um trabalho dentro da OAB que trabalha com mulher advogada, e, enfim, sempre todo mundo falando que está trabalhando o dobro, né? E está em casa, enfim, trabalhando muito. Rapaz, o meu está quase o triplo, viu? Porque para dar conta das minhas aulas, para dar conta da cozinha, para dar conta do tribunal, né? De coordenar uma equipe que nunca trabalhou em casa. Então, você nunca trabalhar em casa, pessoas do setor público que não sabem, só sabem utilizar a tecnologia que está lá no tribunal, que está no seu órgão. Né? Tem gente que não tem, né? Servidores mais antigos, é complicado isso. Então, todos nós estamos reaprendendo durante essa quarentena, essa pandemia. E eu espero que todos possam sair a sua melhor versão. Ah, perfeito. Eu com certeza vou sair a minha melhor versão, porque eu estou olhando para dentro. Acho que a grande mensagem que eu deixo aqui é para aproveitar esse período. Não está sendo fácil para ninguém. A gente não está em férias, não está tendo em vista que a gente está trabalhando em dobro, em triplo, jornada triplo a 4, dentro de um quadrado, né, que é a nossa casa. Enfim, então todo mundo dentro da caixinha. Então, assim, já é difícil, confinamento é muito difícil. Então, a gente tem que olhar só olhando para dentro, trabalhando os nossos fantasmas, que foi falado na última live, que a gente consegue tirar melhor, fazer desse limão uma limonada. Eu acho que, melhor dizendo, vamos fazer desse limão uma limonada para seguir em frente, porque isso vai passar. Isso não vai, a gente vai conseguir superar esse momento difícil, com todas as adversidades, com toda a resistência de onde a gente deveria ter assistência. Né? Então, sim, são as etapas, né? Eles negam, né? Não querem, aqueles que não querem enxergar a realidade, né? Vem a negação, né? E a negação é o pior caminho, né? Você não sai de onde você está. Você está negando algo que é claro, né? Existe o pessimista, que acha que vai morrer todo mundo. Existe o otimista, vou fazer desse limão uma limonada. E existe aqueles que negam a realidade. Exatamente. E essas pessoas que negam a realidade são os gestores maiores. Então, é isso que eu estou querendo falar de uma maneira mais filosófica, é que quem deveria nos dar assistência está sendo resistente. Né? Então, infelizmente, eu ficaria aqui umas 3, 4, 5 horas conversando com a minha irmã, que tem uma vida super corrida, a gente quase não tem papos assim como a gente está tendo hoje. Então, assim, está sendo um privilégio para mim hoje estar aqui com você, podendo compartilhar com os meus amigos, com os seus amigos, com os seus alunos, um pouco do seu saber, do que você se debruça muitas horas para transmitir tudo que você absorveu dos seus ensinamentos. Isso é muito bonito, é muito genuíno. Né? E eu vejo que você tem um feedback maravilhoso dos seus alunos, que eu acho que é o combustível para a gente continuar. Né? E eu tenho certeza que agora minha mãe está muito orgulhosa desse bate-papo das 7 de hoje, deve estar assistindo e adorando, né, esse nosso bate-papo de hoje. Como o meu pai aqui. Ela deve estar dizendo o seguinte, né, ou pensando, como elas eram tão diferentes e como ficaram tão parecidas de repente.
Não sei Mulheres não sei guerreiras. fisicamente. Exatamente. Sempre guerreiras, né? Determinadas. Você é um exemplo disso. Para mim, você é o sinônimo de altruísmo. Para mim, não existe outra pessoa que tenha mais altruísmo, mais empatia do que você, Fernanda. Digo que a OAB ela tem muito a ganhar com o seu trabalho, porque eu nunca vi uma pessoa que desde os 5 anos diz que vai ser advogada. Ela não dizia que ia fazer direito. Ela dizia que ia ser advogada. Sempre. Desde os 5 anos. Eu caí no direito. Na verdade, eu queria ser dentista da Marinha e professora universitária. Vamos traduzir? Eu queria ser servidora pública, que eu gosto da segurança de ter o dinheirinho todo dia na conta, e professora, que é meu amor, que é minha paixão, né? Que é a minha cachaça, que eu digo. E aí, é assim, gostei desse bate-papo. Desculpe se eu fui muito técnica. Eu tentei diminuir a técnica, falar um pouquinho, assim, de forma mais Juridiquês. juridiquês, porque assim, eu gosto de ensinar de forma mais simples, mas infelizmente o tema licitação, você tem que adentrar em alguns aspectos, né? Mas é E por isso, importante, Flávia. agradeço. É importante, por isso que eu destaquei aqui separei para ser um dos temas aqui do nosso quadro, do nosso programa. Agora eu tô adorando essa fase minha de Marília Gabriela, tô amando. Total blogueirinha, você e sua sobrinha. Olha, minha gente, para quem não sabe, a minha filha, ela é a cara do meu esposo, mas é a minha irmã todinha. Tem horas que eu acho que eu volto no tempo. Parece que eu tô vendo que eu sou mais velha, né? Não parecendo, mas eu sou mais velha, tá? Pouco, mas sou. E a minha irmã, na verdade, a diferença da gente é 4 anos. E a minha filha tem muito da minha irmã. É genética, minha gente. Porque elas não vivem. Mas elas têm um relacionamento intenso. É a tia que ela mais ama e que mora tão distante. Mas a gente está perto, assim. E é blogueirinha também. Ela gosta disso também. Longe dos olhos, mais perto do coração, né? Tem coisa melhor, Fernanda? Tem coisa melhor, exato. não. Irmã, eu tô só super preocupada com o horário aqui, de a gente estar aqui conversando, dialogando, e tá lindo isso, mas assim, acho que a gente já poderia terminar, eu vou aqui fechar, e você que está comandando aí, quero agradecer assim, imensamente por ter reservado uma hora que você gente, ela é uma pessoa super ocupada, ela dá aula nos vários cursinhos de Alagoas, né? Ela estava dando aula até poucos minutos da nossa live, né? Eu estava gravando para o exame da ordem. E aí eu fico assim muito feliz assim de poder ter tido essa honra de você ter separado esse tempinho para conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas. E eu agora só tenho a agradecer e dar vida longa, assim. Eu tenho certeza que vai ser uma vida longa aí no período da quarentena, essa minha contribuição no nosso Papo das 7. Qual vai ser o próximo, Fernanda? Então, eu tô querendo terminar justamente para falar que o nosso Papo das 7 vai ser agora no próximo dia 18, dia 11. Eu vou parar um pouco, vou pensar em mais temas, vou dar uma reestruturada, tá vindo muita gente bacana, pessoas que estão pedindo até para fazer a live comigo, então eu vou começar aproveitar o feriado, descansar um pouco e refazer toda a agenda, mas eu digo que eu só vou dar 2 spoilers do nosso próximo Papo das 7. Primeiro, que é uma jornalista, e segundo, que eu vou falar de racismo. Então, ela já está super feliz com o convite, e eu fiquei super feliz por ela ter aceito, e ela é uma jornalista
que eu gosto muito dela e eu não vou dar spoiler nenhum agora. Eu quero que vocês fiquem de olho no Nós meu temos Instagram. 25 segundos para terminar. Tá. Então, gente, é isso. Quem não me seguiu, pode me seguir agora. Espero vocês dia 18, nosso Papo das 7. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.